para discutir um outro tema, né, que é a melatonina, tá? Então, aí as perguntas podem acontecer a qualquer momento, tá ok? Então, a Natália vai chamar aí, quando tiver pergunta. Então, a aula nós vamos discutir, tentar discutir de uma forma breve, né, a melatonina, né? Então, vamos seguir o seguinte roteiro, né? Falar um pouco da descoberta, como é que ela é produzida, a regulação, falar um pouco de melatonina e sazonalidade, a questão da luz artificial, a melatonina e ontogênese, o Mário já comentou, vou falar por alto, os efeitos farmacológicos gerais atribuídos à melatonina, e aí, basicamente, falar de tratamento, né, quando a gente usa a melatonina na doença sazonal afetiva, no jet lag, né, e melatonina, né, e tumores, câncer. Então, a melatonina, veja, ela foi descoberta muito recentemente, podemos dizer assim, na década de 50 do século passado, 58. O Aaron Lemay, né, descobriu a melatonina, né, procurando, né, alguns fatores, né, de clareamento de pele, né, de sapo, né, de anfíbios, e depois encontrou essa substância, né, na pineal da vaca. Então, veja, no mamífero. Na verdade, esses pigmentos, né, são fotossensíveis, inclusive, essas moléculas, elas estão presentes em diversas, né, espécies. Mas não se conhecia a melatonina em si, essa molécula. Mas se conhecia a pineal, né, a glândula que produz a melatonina, ela se conhecia lá desde o século XVII, desde, né, René Descartes já falava na melatonina, né, os gregos, os romanos, no caso, o Andrés Vesali já descrevia, né, a estrutura do sistema nervoso central, descrevia a pineal, mas não sabia o que a pineal fazia. Era uma estrutura, uma glândula sem muita função. E quando foi descoberta a melatonina, também não se sabia muita coisa sobre a melatonina. Para que a melatonina serve? Mas, né, os estudos mais recentes que a gente foi demonstrando. E aí vem a molécula da melatonina, que é essa molécula aqui, né? Então ela tem aqui esses dois, tem esse anel, né, tem esse outro anel aqui, tem essa estrutura, e a melatonina, né, como já está descrito aqui, é uma triptamina, né? Na verdade é uma amina biogênica, né? O nome dela é o N-acetil 5, por quê? Porque isso aqui aqui eu tenho o acetil, né? E aqui no quinto, né, carbono, né? E a melatonina ela vem do triptofano, né? Porque o triptofano ele vai ser um aminoácido, né, que é essencial, a gente não produz triptofano. Então o triptofano ele vem da alimentação. Então na alimentação a gente vai absorver o triptofano então ele vai ser, né, metabolizado por diversas enzimas, aqui ele é hidroxilado, né, tem essa molécula, o triptofano inicialmente, ela é hidroxilado, depois eu tenho a perda da carboxila, né, há uma decarboxilação, e aí eu vou formar, né, a serotonina, e depois até fazendo algumas modificações, veja que essa hidroxila aqui, ela vai ser, né, vou adquirir, né, mais um carbono nela, está aqui, esta posição, né, e isso vai me gerar a melatonina. Então, eu saio do triptofano, que vem da dieta, é metabolizado em serotonina, e de serotonina ele vai, né, ter a melatonina. Este processo aqui, ele ocorre em diversas regiões do nosso corpo, mas essencialmente ele ocorre na pineal, mas nós sabemos também que na retina há a produção de melatonina, esse circuito. Então, o que tecnicamente a gente imagina é que esse processo de formação da melatonina era uma forma de como o próprio organismo, né, nos seres vivos, ele desenvolveu para metabolizar a serotonina, ou seja, reduzir a serotonina e eliminar pela melatonina. E num processo a longo prazo, durante a evolução, esse sistema, essa via acabou sendo a própria substância melatonina, sendo, né, incorporada ao sistema endócrino do próprio organismo. Então, aqui eu tenho o triptofano, a serotonina, né, e a melatonina. Aqui é uma figura real de um cérebro humano, né? Então aqui eu tenho
o córtex, certo? Aqui eu tenho aqui o corte do corpo caloso, né? E eu tenho a pineal, que ela está localizada mais ou menos aqui, que é mais ou menos no centro, né, do cérebro. Ela está bem aqui, né? A pineal está bem aqui. Ela é bem no centro, que é o tronco cerebral, aqui é o cerebelo. Inclusive, ela não é tão simples a gente agir sobre ela, apenas que a gente tem que abrir os dois hemisférios, no sistema cirúrgico, porque tem também tumores de pineal, né? Então, esses tumores, quando tem a pineal, ela tem que ser retirada. E como é que a melatonina ela vai ser produzida, né? Então, nós vimos já essa imagem em aulas anteriores, né? Então, o que eu tenho aqui é a luz, né? Principalmente o comprimento de luz azul, ela entra aqui no olho. Então, no olho, né, eu tenho aqui toda a camada de fotorreceptores, mas quem vai, né, ativar principalmente aqui as células ganglionares, que contêm melanopsinas, então elas são ativadas. Aqui eu tenho potenciais de ação que se propagam, então esses potenciais vão se propagando, né, aqui, né, até pelo trato retículo, né, retículo hipotalâmico, ou seja, sai da retina e vai até para o hipotálamo, que é no núcleo supraquiasmático. Aqui do núcleo supraquiasmático, né, eles se projetam, né, eu tenho projeção para, né, o núcleo paraventricular, né, do hipotálamo. Esse núcleo paraventricular tem um conjunto de neurônios que fazem parte, né, do controle do sistema nervoso autonômico, principalmente o sistema nervoso simpático. Então, aqui no núcleo paraventricular, esses neurônios têm uma via eferente, né, ou seja, as conexões saem daqui e descem até fazer sinapse, né, com o neurônio pré-ganglionar. Aonde é que está o gânglio? O gânglio está aqui, que é o gânglio cervical superior. Lembre-se que no sistema simpático, o gânglio está próximo da coluna. Então, esse aqui, neurônio, esse aqui é o neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar, então, ele sai aqui, ele está na coluna intermédio lateral, aqui na medula espinhal. Ele sai daqui e acende um pouquinho aqui na região cervical, porque ele vai sair aqui em nível torácico, lá provavelmente, eu acho que é T1 para T2, ele sai e acende e vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que está aqui no gânglio cervical, né, superior, né, ou gânglio estrelado. Esse gânglio cervical superior tem um neurônio pós-ganglionar, e esse neurônio pós-ganglionar, ele se projeta, entra no sistema nervoso central e vai fazer sinapse com a pineal. E aí ele vai, então, modular a liberação, né, vai estimular essas células, o pinealócito, o nome dessa célula aqui é pinealócito, a produzir melatonina e secretar melatonina. Então, essa região aqui, ela não tem barreira hematocefálica, então a melatonina vai cair na circulação e vai ser distribuída para todo o órgão. Então, ela vai funcionar como hormônio. Por quê? Ela vai sair daqui e vai agir à distância. Então, num esquema sintético, é isso. Eu tenho aqui no ambiente o claro e o escuro. Então, aqui se eu estivesse representando a melatonina, né? Aqui está aqui o gráfico. Durante a noite, eu tenho uma grande liberação de melatonina, durante o dia, não. É claro que a retina, que vai detectar a presença da luz, ou a ausência da luz, projeta trato retino hipotalâmico para o núcleo supraquiasmático, daqui vai antes para o núcleo paraventricular, depois para o neurônio pré-ganglionar, até atuar no neurônio, fazer sinapse, né, com o neurônio pós-ganglionar, no gânglio cervical superior, e esse neurônio pós-ganglionar, ele vai fazer sinapse com a pineal, e vai estimular a pineal, né, a converter a melatonina, que tem nesse pinealócito, que é o nome das células que produzem, né, a melatonina, vai converter a serotonina em melatonina. Né? Então, esse é a síntese, né, da secreção da melatonina, né, nos mamíferos. E o que a gente vê, como é que essa melatonina ela é produzida? Então, aqui eu tenho a melatonina, né, aqui eu tenho que vai, né, promover, né, aqui a conversão da melatonina, né? Então, eu tenho os níveis de melatonina durante o dia, eles são baixíssimos, boa parte indetectável, e em um determinado momento eles começam a subir, a uma subida, mantém aqui ao longo da noite, e depois, né, ao longo da noite, ele começa a cair, até quando a gente acorda, né, esses estão níveis lá embaixo.
Então, eu posso, por exemplo, fazer as medidas de melatonina aqui, né, para saber quando é que eu tenho um aumento da melatonina. Então, esta é uma medida, né, a melatonina ela serve como uma medida do sistema circadiano, como o sistema circadiano está acontecendo de uma forma, né, endógena. Então, uma das coisas importantes, né, é que eu posso, né, só se eu mudar aqui, ó. Então, uma das coisas importantes, eu posso pegar e fazer essa medida disso aqui. Eu posso fazer a coleta da melatonina aqui, a coleta aqui, eu faço essas 3 coletas e vou medir aqui quando ela começa a ter esse crescimento. Então, essa medida aqui, né, quando tem esse crescimento aqui inicial, né, eu chamo do início da liberação da melatonina. Então, isso aqui é como se fosse um marcador, né, cronobiológico do meu ritmo circadiano. Então, eu sei que neste caso aqui, especificamente, aqui está marcado, eu tenho aqui às 20 horas, né, o nível de melatonina. Então, para avaliar como é que está o ritmo de um indivíduo, eu posso fazer essas medidas, né, da melatonina. E uma das coisas que a gente faz nessas medidas de melatonina é medir ela indiretamente. Né? O melhor é fazer a medida no sangue, mas eu não posso ficar medindo toda hora. Então, a gente consegue fazer essa medida indireta fazendo a medida da saliva. Porque na saliva, por exemplo, eu tenho a liberação de derivados da melatonina, eu também tenho derivados de cortisol. Então, hoje existe uma diversidade de técnicas, né, para medir, né, na saliva, tanto cortisol como melatonina, e aí eu poder acompanhar, né, ritmos, né, e outras alterações fisiológicas. Professor, diga. Tem uma pergunta. Especula-se que a dimetiltriptamina, que é DMT, uma substância alucinógena, mas que também tem produção endógena, seja produzida durante o sono. Existe algum estudo que explique a função endógena dessa substância? Olha, não sabemos, né? Existe muita pouca coisa, né, sobre a DMT, né, em termos de funcionalidade dela, em termos fisiológicos. Ela é produzida, né, em diversas regiões, né, do nosso organismo, né, mas a gente não sabe exatamente qual é a função dela, né, no aspecto fisiológico. Agora, que ela tem uma grande produção durante o sono, isso a gente sabe. Provavelmente ela deve ter uma função. Aí existem alguns problemas para a gente trabalhar com essa substância. Né? Primeiro, a dificuldade, tecnicamente não é fácil fazer medidas dela, e segundo, né, tem algumas substâncias que podem agir, né, simulando, né, a DMT, e essas substâncias elas são proibidas. E aí isso dificulta também fazer algumas pesquisas. Mas tem grupos trabalhando, e provavelmente nos próximos, né, 3 ou 5 anos, no máximo, nós vamos ter grandes novidades, né, sobre, né, a função, né, do DMT, né, no sistema nervoso central ou, inclusive, perifericamente. Né. Então, sobre os receptores. Então, eu tenho a liberação de melatonina pela pineal, essa liberação vem lá, luz, né, retina, núcleo supraquiasmático, sistema simpático, né, e tem a liberação de melatonina. Lembrando que, quando eu tenho luz, né, eu inibo a liberação de melatonina. Sem luz, eu tenho a ativação da liberação de melatonina. É à noite que a melatonina vai ser liberada. E a melatonina sendo liberada, ela vai se ligar a receptores de membranas que estão localizados, distribuídos difusamente no sistema nervoso central e na periferia. A maioria das nossas células tem receptores para melatonina. E se conhece 3 grandes grupos de receptores para melatonina. O primeiro deles é esse grupo que a gente chama de MT1, tá? Então, o MT1 é um grupo que ele vai ativar, né, uma proteína G. Na verdade, ele é acoplado aos 2 tipos de proteína G. Uma, né, a ativação que vai promover é uma diminuição do MP ciclo, então essa via de ativação do MP ciclo acaba diminuindo, né, a ativação de proteínas quinase tipo A e também promove uma diminuição aqui da formação do CREB. Com isso, eu tenho menos ações sobre o núcleo.
A outra via aqui, essa outra proteína G, né, ela vai ativar o diacilglicerado, o inositol, isso aqui tudo promove um aumento de cálcio intracelular, isso aqui é aumento, né, da proteína, a proteína quinase tipo C. Né? Enquanto que o outro receptor, que é o receptor tipo 2, né, ele vai agir, né, basicamente, também, né, a resposta, né, fisiológica intracelular é a diminuição do AMP5, é semelhante, né, ele age aqui, mas ele não tem, né, essa ação aqui, certo? Quando ele está o tipo 2, certo? Ele vai, além de diminuir aqui o MP5, ele também diminui, né, o GMP5. Né? Então, ele tem essa diminuição quando eu tenho a presença, né, da melatonina. Inclusive, aqui a gente já tem várias funções que podem ser dependentes disso. Mas o mais interessante é que, em algumas células, você tem, não isoladamente, esse tipo de receptor, tipo MT1 ou MT2, mas um receptor que é um dímero dos dois receptores juntos, as duas moléculas estão juntas. E quando tem essa formação desse dímero, a resposta intracelular ela é diferenciada porque eu tenho uma potencialização dessa via. Então, na verdade, eu tenho uma potencialização do aumento de cálcio intracelular, do inositol, e também um aumento da proteína quinase tipo C. Então, quando eu tenho mais receptores tipo, né, heterômero, que é as duas moléculas juntas, né, eu vou ter muito mais, como resposta intracelular, aumento de cálcio. Então, o cálcio intracelular vai promover várias reações, e o aumento da proteína quinase tipo C, certo? Enquanto, se eu tenho aqui só o 2, o que eu vou ter? Eu vou ter uma diminuição, final vai ser a diminuição de CREB, por isso eu vou ter, né, menos ativação nuclear, e a diminuição, por exemplo, né, do GMP cíclico. Então, as vias metabólicas que dependem do GMP cíclico estão reduzidas aqui, né, no caso, quando eu tenho uma ativação MT2. No caso aqui do MT1, eu tenho aqui diminuição do MP5 e um pouco, né, ativação de cálcio e da proteína quinase C. Ok? Mas uma coisa interessante, esta é uma figura, né, que ela é bastante complexa, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a diversidade da distribuição dos receptores da serotonina, né, da melatonina no sistema nervoso central. Então, eu tenho diversos, aqui eu estou representando os núcleos. Né? Então, veja, aqui eu tenho a área pré-frontal, então aqui é no córtex pré-frontal, que está aqui marcado aqui em amarelo, avermelhado. Eu tenho, né, os diversos receptores e eu tenho um receptor tipo MT1. Aqui nos núcleos que são ativados durante a vigília, né, eu também tenho MT1, né, em vários lugares, né, eu tenho receptores aqui, ó, no hipotálamo lateral. O hipotálamo lateral, por exemplo, onde tem os receptores de orexina, que são receptores, né, promotores de atividade, da vigília, né, então a melatonina, né, essas neurônios também têm receptores para melatonina, o que significa que a melatonina ela deve modular a função, né, da orexina. Né? Então, aqui eu tenho orexina tipo 1, orexina tipo 2, né, e aqui receptor da melatonina. E a gente vê isso em várias, por exemplo, receptores, né, estaminérgico, né, também, né, tem receptores para melatonina, ou da noradrenérgico. Aqui, do mesmo jeito, lá no núcleo da RAF, você tem nesses neurônios receptores para melatonina, né, tanto tipo 1 como tipo 2. Então, isso significa que a melatonina atuando nesses receptores, né, e nesses receptores, nesses neurônios, ela vai o quê? Ela vai modular, né, os neurônios que estão relacionados com a vigília. Ok? Aqui algumas coisas relacionadas a sono, então a melatonina também modula, né, o sono não REM, também aqui o sono REM, tá? Então, o que a gente pode descrever disso claramente? E, na verdade, eu tenho uma distribuição, né, dos receptores da melatonina de uma forma difusa e, principalmente, nas regiões relacionadas, né, à vigília, né, então aqui a vigília, né, e relacionado ao sono. Né? Então, a gente já pode dizer claramente que a melatonina ela vai modular a ativação desses neurônios. O que é que significa? Não é
que a melatonina ela vai ativar, né, ou ela vai inibir. Ela vai facilitar ou ela vai, né, dificultar a atividade desses neurônios. Então, se eu tenho uma noite de sono, durante o sono, eu tenho melatonina, isso significa que os neurônios que estão mais ativos durante o sono, quando a melatonina se liga a ele, o que é que vai? Ele vai ficar ainda mais eficiente. Se eu não tenho melatonina, a eficiência dele não vai ser total. Certo? Então, é importante que tenha, né, simultaneamente a atividade dos neurônios indutores de sono e a melatonina. Então, isso mostra, a melatonina ela não é um indutor do sono em si, mas ela é um facilitador, né, da atividade neuronal que estão relacionadas, né, à indução do sono. Então, essa figura, né, o Mário, né, já mostrou, né, que é a figura da organização temporal. Então, aqui eu quero chamar a atenção. Aqui em amarelo está a melatonina. Né? Então, aqui a melatonina está baixa, aqui, durante uma fase clara, ela começa a subir, né, e à noite. Então, como a melatonina tem esse padrão, né, e ela, né, liberada na circulação sanguínea e vai agir em diversos órgãos, na maioria dos nossos órgãos, né, os tecidos, tem receptores, as células têm receptores para melatonina, a gente diz que ela é um sinal biológico endógeno, é uma pista temporal endógena que vai, né, promover, né, o ajuste temporal e que ela vai ser importante nesta organização temporal interna. Então, a liberação da melatonina vai ser importante para isso. Professor, E aí? Perguntaram qual que é a diferença da melatonina entre o sono e a vigília. Então, durante a vigília, eu tenho quase zero de melatonina. Ok? Então, eu tenho quase zero de melatonina. Aí, a pergunta, né, talvez pudesse ser colocada assim, bem, qual é a interação da melatonina, o que ela vai modular quando eu tenho, por exemplo, eu tenho neurônios, que a gente diz, né, aqui, vou voltar aqui para a figura. Então, aqui, ó, nessa figura aqui, né, eu vou ter aqui esses neurônios, que eles são neurônios que são ativos durante a vigília, tá? Eu tenho aqui vários neurônios, como o neurônio da orexina, tá? Tá lá no hipotálamo lateral. Então, esses neurônios produzem o neurotransmissor orexina. Eles liberam a orexina, então, esses neurônios, eles se projetam difusamente para o córtex. Ele ativa o córtex. Isso durante a vigília. Ele não precisa, né, de melatonina para fazer isso, certo? Mas, durante, né, a noite, durante o sono, esses neurônios, eles são inibidos. Eles são inibidos por vários fatores. E, indiretamente, o que é que a melatonina aqui vai fazer? Então, a melatonina, que vai ligar, por exemplo, aos receptores tipo NP1, tipo 1, vai diminuir, por exemplo, o MP cíclico desses neurônios, e a diminuição da presença do MP cíclico intracelular vai diminuir a atividade neuronal deles. Então, indiretamente, a melatonina está facilitando esses neurônios aqui do hipotálamo lateral, que produz orexina, a ter uma menor atividade. E com isso, né, você tem uma indução do sono. O que é o indiferente, é diferente, né, em relação aos neurônios indutores do sono. Ficou claro? Sim, ele falou que é exatamente isso, a linha da pergunta dele. Então, tem uma coisa, né, da melatonina que a gente presta atenção bem. E se eu não tiver luz? É porque eu falei muito da luz, né, e melatonina. E se eu não tiver luz, o que é que ocorre? Na verdade, se eu não tiver luz, o que é que a gente vai ter? Os neurônios do núcleo supraquiasmático continuam ativos e continuam produzindo ritmos, certo? Tá aqui eu tenho os neurônios, eu não tenho luz, tá aqui o bloqueio, esse cis aqui representa o bloqueio da luz. Imagina um indivíduo que é cego, né, por algum motivo, tá aqui a opacificação. Mas, né, ele, por exemplo, ele pode ter perdido o globo ocular, ele pode ter uma degeneração na retina, não tem mais nenhuma célula na retina. Então, a retina não manda nenhum sinal. Então, o trato retino-hipotalâmico está silenciado, porque esses neurônios aqui já morreram todos por alguma doença. Mas o núcleo supraquiasmático continua oscilando.
Então, ele continua mandando informações aqui para o núcleo paraventricular, que continua tendo um ritmo, bem como esse neurônio paraganglionar, como esse neurônio pós-ganglionar, como, né, os pinealócitos lá na pineal. Então, continua produzindo melatonina de uma forma rítmica. Mas não que essa secreção agora de melatonina ela não é mais ajustada, né, ao claro, né, e o escuro. Né? Então, essa melatonina agora ela vai ser liberada de uma forma, né, de um jeito em livre curso. Né? Então, ela vai estar assim, né? Não mais ajustada ao claro e escuro. Né? Que é a coisa, quando eu não tenho, que é o caso do indivíduo que é cego. Né? Então, o paciente cego, é exatamente isso. Ele continua liberando a melatonina, mas essa melatonina agora ela não está sincronizada ao claro e escuro. Veja, aqui eu tenho um exemplo de um sujeito cego. Esses aqui é como se fosse o lactograma dele. Aqui eu tenho uma fase de atividade, né? Então, aqui é quando ele está aqui, né? Desculpa, aqui é o sono, é quando ele acorda, tá? Veja que ele acorda de uma forma irregular, mas está mais ou menos aqui regular. Por que ele está mais ou menos irregular? Aqui é o horário que ele vai dormir, certo? Mais ou menos regular. Ora, porque aqui eu posso botar um despertador, eu posso ter, o indivíduo pode trabalhar e ter mais ou menos isso. Mas se eu medir um fator endógeno do sujeito, né, ou seja, algo que não seja feito pelo comportamento dele, mas, por exemplo, o mínimo da temperatura, o pico do cortisol, ou, por exemplo, a subida da melatonina. Então, aqui neste caso aqui, eu estou medindo, né? Então, veja, nesse dia aqui, olha, aqui seria como se fosse o início da melatonina, né? Ela não faz assim, né? Então, eu estou medindo quando é que isso aqui ocorre, só isso aqui. Então, eu estou vendo que nesse dia aqui, olha, ele vai dormir aqui. Está muito distante o horário que ele está indo dormir, né? E o pico da melatonina, que aqui, ó, próximo, é logo depois do meio-dia. Embora isso aqui seja dia, mas o indivíduo é cego, a luz aqui não está interferindo na melatonina. Aí, vários dias depois, eu meço de novo, não dá para medir toda hora. O que é que eu vou medir? Ó? A melatonina já está aqui, ó, já está adiantada, ou atrasada. Então, veja, a melatonina está indo nesse sentido. Eu medi de novo aqui, ela deu aqui, ó. Medi de novo, ela deu aqui. Então, veja, a melatonina está demonstrando que o indivíduo está em livre curso, embora o sono, o início do sono aqui desse sujeito, seja mais ou menos regular. Porque o início do sono está sendo estabelecido por uma questão comportamental, ou pelo relógio, tal, e etc. O que é que significa disso? Que, aparentemente, esse sujeito está sincronizado, mas ele não está. Quando eu vou olhar fisiologicamente, aí eu estou usando a melatonina para isso, ele está em livre curso. Então, eu não tenho ordem temporal interna. Então, esse é um sujeito que precisa ter um ajuste do ritmo dele. Aqui no caso, diga. Essa diferença da produção de melatonina está muito distante da hora que esse indivíduo vai dormir. Isso faz com que ele tenha mais sonolência durante o dia? Faz que ele vai isso, porque o que é que vai acontecer? Veja, olha que interessante, né? Porque, na verdade, os neurônios indutores da vigília deles estão acostumados a receber, devem receber melatonina para serem modulados à noite e não durante o dia. Então, eu tenho uma ativação, o meu sistema ativador reticular ascendente, a SARA, né, ele não vai estar tão eficiente. Então, embora que ele esteja acordado, mas ele vai estar meio sonolento, porque a melatonina está mais ou menos fazendo isso. Enquanto que aqui, ele não tem muita melatonina aqui nessa fase, o que ocorre durante a noite? O sono dele vai ser mais superficial. Ele não vai ter um sono tão eficiente. Então, é um indivíduo que, apesar de que ele aparenta ter um sono regular, ele vai se queixar de sonolência, né, dificuldade de concentração. Então, isso aqui é um caso, né, que seria aqui o representado aqui pelo cego clássico, é que essa pessoa, né, ela já tem um problema social grande. Né? Imagina isso para ele poder, for uma criança, para ele poder aprender, ele já tem grande dificuldade. E se ele tiver aqui em livre curso, nessa condição aqui, vai ser ruim ele aprender, porque ele está desajustado, o ritmo dele não está normal. Né? E o sono dele não vai ter a mesma qualidade. Então, isso vai gerar problema de desenvolvimento, tal, várias consequências aqui, um prejuízo muito grande.
Então, hoje a gente já sabe que as pessoas que são cegas estão mais ou menos isso. Porque antes, as pessoas diziam assim, olha, não, mas o cego diz para você, olha, eu estou ajustado, eu durmo sempre no mesmo horário, tá, não sei o quê. Mas na hora que você vai ver lá, que a gente diz, o que está acontecendo mesmo no sistema de temporização circadiana é isso aqui. Não, claro, isso não ocorre com todo mundo, mas boa parte das pessoas cegas ocorre isso. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que é cega que fica em livre curso. Diga. Tem mais uma pergunta. Mas acho que você pode continuar a parte dos cegos, porque essa é sobre outra coisa. Então, aqui eu tenho aqui o indivíduo, esse indivíduo aqui, isso aqui é feito pelo actímetro, e o que tem azul aqui é o horário do sono. Então, aqui ele está ativo, então aqui ele dormiu, está ativo. Aqui nesse dia, olha, o dia anterior ele dormiu aqui, então ele ficou aqui muito tempo acordado, vai dormir mais tarde. Aqui no outro dia ele já vai dormir bem próximo, aqui já foi dormir mais tarde, aqui avançou um pouquinho aqui desse jeito. Então, veja, o ritmo aqui está em livre curso, Aqui eu mostro que, inclusive, o sono está em livre curso. O que é que ocorre com esses pacientes? Na verdade, existem várias evidências experimentais mostrando, inclusive, a gente vai comentar isso em outro momento, mas que quando você está em livre curso, aqui nessa condição, no momento em que o sono, ele está numa fase invertida, ou seja, o indivíduo que é cego, ele vai indo, tem momentos que ele vai estar dormindo durante o dia e acordado à noite. Nesses momentos que tem inversão, geralmente eles ficam com um baixo humor e tendem a entrar em depressão. Então, às vezes, os pacientes cegos chegam para você e dizem assim, doutor, paciente, inclusive homem, diz isso, doutor, é o seguinte, eu estou igual às mulheres, a todo mês eu tenho uma queda no meu humor, eu fico meio deprimido. Na verdade, é que como o ciclo, o livre curso é aproximadamente 24,5, 24,3 horas, isso vai fazer com que a cada um mês, ele faz um ciclo completo, ele inverte completamente o ciclo sono e vigília. Então, e é esse momento que ele está com o ciclo invertido, dormindo durante o dia e acordado à noite, é que ele tem alterações de humor e fica mais deprimido. E é por isso que a gente precisa tratar esses pacientes. Aqui é um exemplo de tratamento usando melatonina. São 3 sujeitos, aqui é um sujeito, aqui é o outro sujeito e aqui é o outro sujeito. Na verdade, a primeira coisa, a gente precisa verificar o horário que a melatonina está, e aí aqui, a partir desse dia, aqui o indivíduo cego não tomava nada, então ele estava em livre curso. E aqui, nesses dias, a partir desses dias, ele foi tomando melatonina, e aqui a gente tem as doses da melatonina, ele começa com a dose elevada, assim que começou com a dose elevada, de 10 miligramas, que é uma dose bastante elevada, e foi diminuindo gradualmente até ter uma dose, que essa dose aqui, a dose que a gente pode considerar a dose fisiológica, de 0,5. Então, a gente vem descendo, e veja que esse indivíduo aqui, a dose nesse horário, que está marcando, o indivíduo está tendo o sono dele regular. Então, o início do sono dele está ficando próximo. Ele ajustou o ritmo. Parou o tratamento, ele volta de novo a ficar em livre curso. Esse paciente aqui ficou do mesmo jeito, e esse paciente também, você conseguiu ajustar. São 3 pessoas que eram cegas, e usaram. Então, veja que aqui, no caso, você faz o ajuste do ritmo pela a melatonina. Então, quando a gente olha como é que é esse processo, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, é que esses 2 aptogramas, esse aqui é um aptograma de atividade, esse aqui é um aptograma de registro da exposição à luz. Se a gente olhar claramente aqui neste caso, ou seja, quando eu tenho luz, eu não tenho melatonina, ele está inibindo a melatonina. Então, aqui a luz, a presença de luz aqui está em preto, Então, aqui no caso, aqui tem muita exposição à luz, aqui caiu, veja, aqui nesse momento tem uma ausência, provavelmente aqui o indivíduo dormiu num quarto escuro, então ele não foi exposto à luz, e aqui voltou a expor a luz bem aqui, e depois não teve mais. Então, veja, neste caso aqui, esse sujeito, nesses dias, todinho aqui, daqui para cá, que é tudinho isso aqui, durante a noite, quase que a noite inteira, ele não se expõe à luz, certo?
Isso aqui é um caso especial de um sujeito que não se expôs à luz, né, durante, né, a noite inteira. Então, veja, ele teve muita produção de melatonina aqui nesta fase. E aí, como é que eu vou, por exemplo, repor a melatonina de alguém para poder ajustar um ritmo? Então, muita gente fala, né, que a melatonina é um indutor do sono, né? Na verdade, a melatonina ela ajusta o ritmo. Então, o que é que a gente diz? Não é para dar melatonina no início do sono, né? É para dar a melatonina, né, antes do sono, porque fisiologicamente a melatonina sobe antes de você dormir, né? Então, você tem que dar em horários, né, antes do indivíduo dormir. E aqui, veja, esses dois sujeitos eles são diferentes. Esse aqui, essa linha aqui, né, vermelha, essa linha aqui é meia-noite. Veja que esse sujeito aqui, ele dorme bem antes da meia-noite, né? Ele está dormindo lá para as 10, entre 9 e 10 horas. Então, se eu for dar, se ele dorme lá 10 horas, né, o ideal é eu estar dando a melatonina, né, ou seja, 10 horas da noite, né, lá 8 horas da noite, pelo menos entre 1h30 e 2 horas antes do início do sono desejado. Esse sujeito aqui, ó, é meia-noite, 0 hora. Ora, se é meia-noite, então ele vai tomar a melatonina lá 10 horas. Vamos dizer que os dois precisassem se ajustar, né? Então, eu tenho que, se eu for repor a melatonina para o indivíduo que tem déficit de melatonina, eu tenho que repor pelo menos 2 horas ou 1h30 antes do horário do sono, do iniciar o sono desejado para o sujeito. E aí tem aquela grande questão. Se a melatonina, então, ela é inibida pela luz, quando eu tenho muita luz, que é durante, né, aqui o verão, esse aqui é o verão, eu tenho pouca secreção de melatonina. Durante o inverno, eu tenho muita secreção de melatonina. Então, aqui em Natal, basicamente, a gente tem o nível de secreção de melatonina constante ao longo do ano, por causa da pouca variação do fotoperíodo. Mas, em altas latitudes, por exemplo, agora, na Noruega, né, tá no sol, tem poucas horas de luz. Então, o que ocorre? Eu vou ter pouca secreção de melatonina, né? E do inverno vai ser o inverso, né? Eu vou ter muita secreção de melatonina. E aí sempre tem aquela questão, né? Quer dizer que no inverno eu tenho muita secreção de melatonina. E as pessoas reclamam mais, né, de ter alterações de humor no inverno, de ficarem deprimidas no inverno. E é verdade. Mas é porque tem duas coisas que a gente tem que levar em conta, que é o claro e o escuro, e principalmente aqui a luz, né, ela vai inibir a melatonina, né, e ela vai ter um efeito direto, né, captada pelas células ganglionares da retina, e essas células elas se projetam diretamente lá para as regiões que é os núcleos pré-abênula, que são os núcleos subcorticais e hipocampo, que são estruturas que estão relacionadas com o afeto, com o humor. Então, se eu tenho pouca estimulação luminosa, o que ocorre? Eu tenho menor ativação desses núcleos. E aí, com isso, o humor da pessoa baixa. Por isso que a gente tem, né, sempre sugerido para as pessoas, agora nesse tempo de isolamento social, se expõe à luz, se expõe à luz durante o dia, se expõe à luz durante o dia, porque é importante que a luz, além de ter o processo de ajustar o ciclo, através do ciclo claro e escuro, a nossa ritmicidade circadiana, ela também tem um efeito tônico, direto, né, em estruturas que melhoram o nosso humor. Então, é importante que a gente se exponha, né, à luz. Então, a outra coisa é que assim, tá, então a luz também, diga. Tem duas questões. Então, diga lá. 3, na verdade. A primeira é se há indícios da correlação da dieta alimentar com a calcificação da pineal, prejudicando a produção de melatonina. Aí a pergunta, isso pode predispor a alterações no ciclo sono-vigília? Olha, dieta e calcificação da pineal eu não conheço, eu não sei, não vejo, até acho que é interessante, eu vou ler isso. A calcificação da pineal ela vai acontecendo ao longo, né, da nossa vida, na idade. Eu não sei se a dieta contribui ou não.
O que a gente sabe claramente que é uma dieta rica em triptofano, você produz mais melatonina. Eu não sei se isso, né, evita, né, a calcificação precoce da pineal. Por exemplo, frutas vermelhas, morango, tá? Essas frutas vermelhas, em geral, ela tem muito triptofano. Bem como também carnes, né? As carnes vermelhas também têm muito triptofano, eu não, isso ajuda a produzir, né, melatonina, mas eu não sei se isso, né, iria, né, ajudar, né, como um aspecto preventivo da calcificação da pineal. Ou uma dieta pobre, né, em triptofano, né, ajudaria, né, a que a calcificação da pineal ocorresse de uma forma mais precoce. Eu não sei, eu vou dar uma olhada, ver se eu encontro alguma coisa. A outra pergunta? Se existe algum fármaco que seja antagonista da melatonina. Pergunto isso porque quando o sujeito entra em um tratamento com a melatonina, eu presumo que ele ainda possa ter picos de melatonina antes do período ideal, como no caso do indivíduo cego, e ainda sinta os efeitos colaterais devido a isso. Olha, existe apenas experimental, né, que se usa, né, em nível celular, não no organismo. Tá? Existe, sim, algumas moléculas que bloqueiam esses receptores, tá? Mas isso não é usado na clínica. Agora, o que existe são fármacos que já são aprovados, inclusive no Brasil tem, são fármacos que estimulam esses receptores, certo? Que vão lá, se ligam ao receptor da melatonina e simulam, né, a ativação desses receptores da melatonina. Se eu não me engano, são principalmente fármacos que estão relacionados com a ligação do receptor MT1. Embora, né, esses fármacos que hoje ele é utilizado, que é utilizado inclusive para depressão, né, ele ativa o sistema dopaminérgico e, simultaneamente, ele ativa também o sistema de serotonina. Então, é um fármaco que ele não tem uma especificidade para o receptor da melatonina, mas tem para a melatonina e para a serotonina. Então, ele age de uma forma sinérgica, né, nos receptores da melatonina, então, é um agonista, então ele estimula esses receptores e também estimula os receptores, né, do sistema, né, de histamina. O mais interessante é que, então, veja, esse fármaco ele tem uma ação que ele ajusta o ritmo, por causa atua sobre o receptor da serotonina, ou da melatonina, e por ativar os receptores da serotonina, vai fazer, né, uma melhora da ativação, e essa melhora reduz, né, ou ela aumenta, né, o estado de humor, ela deixa a pessoa mais motivada. Então, por isso que foi uma droga, né, orientada para você usar, né, em caso de depressão. Então, pacientes com depressão que tenham, né, alterações rítmicas, essa droga, por exemplo, ela é utilizada hoje, ela é prescrita, já tem no mercado, inclusive no mercado brasileiro. Eu digo que, assim, em Natal, né, não teria tanto esse problema, porque se você for, por exemplo, é claro, se você tiver disponibilidade, você ir de manhã cedo para a praia, né, a iluminação é suficiente para ajustar o seu ritmo. Outra pergunta? Tem mais algumas. Essa diferença sazonal da melatonina seria apenas pela diferença que há da duração de dia e noite entre as estações, ou teria algo mais que influenciaria? Oh, desculpa, a diferença que há na duração do dia e da noite entre as estações, ou teria algo mais que influenciaria a liberação de melatonina? Né? E basicamente é a duração do dia, né? É a duração da fase clara. Porque enquanto tem luz, né, porque aí na casa você está falando da luz natural, ela é muito intensa durante o verão, então ela vai inibir mesmo a secreção de melatonina, não tem jeito. A não ser que o indivíduo tenha um problema de visão para não detectar, mas isso vai ser percebido. E no inverno, o que vai acontecer é isso. Se não tem luz, aí o que ocorre é que você vai ter, né, mais melatonina. Outra pergunta? Quando a melatonina quando a melatonina é mais indicada que os benzodiazepínicos nos tratamentos de distúrbios do sono relacionados ao atraso de fase comum em pessoas com ansiedade? A melatonina também apresenta um efeito de dopagem? Não, ela não apresenta um efeito de dopagem porque ela não é indutor de sono. Ela é diferente.
Agora, aí a gente precisa ter alguns cuidados, né? O principal cuidado é com a dose da melatonina, né? Não deve se elevar uma dose elevada, né? Então, assim, geralmente o que a gente tem no mercado, a gente tem melatonina de 1 miligrama, de 3 miligramas, 5 e até 10 miligramas. Né? Então, o que dependendo para fazer o que nós chamamos de cronoterapia, que é quando o indivíduo está em livre curso, a gente começa com doses altas e vai ajustando. E aí sempre são duas coisas que é importante. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que eles são utilizados para induzir o sono, né, que aí, na verdade, eles têm uma fase, né, de indução do sono muito forte, eles diminuem, né, a nossa tensão, eles dão sonolência, e se eles tiverem com benzodiazepínico de meia vida longa, ele vai provocar sonolência, né, durante o dia. A melatonina não, a melatonina ela não provoca sonolência durante o dia, é por isso que você não pode usar uma dose muito elevada de melatonina, né, que você usa a melatonina para ajustar o ritmo. E é diferente, por exemplo, um benzodiazepínico, quando a gente usa, ele imediatamente induz o sono, muito facilmente. A melatonina, não. Por isso que você tem que, né, convencer o seu paciente de uma forma muito clara, né, dizer para ele o que é que vai acontecer, que ele não vai dormir imediato, o que vai acontecer é uma irregularidade do sono. Eu sempre digo que é interessante fazer um diagrama, né, um registro diário de sono do paciente, ele vai marcando se ele vai dormir de hora para hora, então se ele vê que o sono dele está aqui, muito atrasado, tal, aí você diz para ele, olha, tá vendo, a gente precisa trazer seu sono para cá, para ficar bem aqui nesse horário. Então ele vai chegar aqui gradual, vai demorar um pouco. Então aí você vai, mostra e pede para o paciente ir marcando os horários do sono dele. Isso, né, porque não é um efeito imediato. No caso dos indivíduos com ansiedade, né, e aí eu tenho uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção. Se o indivíduo tem uma ansiedade, né, e a ansiedade que provocou alteração rítmica, aí eu preciso tratar a ansiedade dele, às vezes eu preciso usar o benzodiazepínico para a ansiedade, e aí eu vou usar o benzodiazepínico durante o dia, e aí eu tenho que usar um benzodiazepínico que tenha vida curta, muito curta, que o cara toma e ele vai embora rapidamente para não dar sonolência diurna, né, e vou usar a melatonina à noite, né, para, né, ajustar o ritmo. Uma coisa importante que a gente tem feito, e a experiência tem sido muito boa, para as pessoas que estão dependentes de benzodiazepínico para dormir. Então, assim, o que é que ocorre? O principal benzodiazepínico mais usado, né, é o diazepam, porque ele é barato, tem distribuição aí quase, né, no Sistema Único de Saúde, então muita gente usa, né, diazepam, e usa por muito tempo. Então a pessoa fica dependente, porque você faz uma dependência química realmente daquele medicamento. Ele não consegue dormir se ele não começa o sono se não tiver o benzodiazepínico. Então o que a gente faz? A gente vai dar para ele simultaneamente o benzodiazepínico e a melatonina. A melatonina vai surgir para obrigar a ancorar o ritmo dele, não deixar o ritmo dele ficar desregulado. E o benzodiazepínico. Então, você continua com a mesma dose do benzodiazepínico que ele estava tomando, mas, né, melatonina. Aí você vai diminuindo a dose do benzodiazepínico e mantendo a melatonina. Né? Então, dependendo do paciente, dependendo da dose que ele estava tomando, em 1 semana, 2 semanas, você consegue tirar o medicamento, o benzodiazepínico, e deixa ele só com a melatonina. E depois que ele está com o sono ajustado, você tira, né, a melatonina também, porque ela não há necessidade. E o indivíduo deixa de necessitar de usar um benzodiazepínico para iniciar o sono. Então, o que a gente chama tecnicamente desmamar, né, a necessidade do benzodiazepínico, né, usando, né, a melatonina. Aqui tem alguém perguntando, a Sandra, né, professor, numa aula anterior eu perguntei a respeito da insônia no período menopausa, mas o senhor disse para que deixasse essa pergunta para uma aula específica, né? Eu até esperava que talvez o Mário podia ter falado um pouco sobre a menopausa. Então, na verdade, o que ocorre na menopausa, né? Então, olha, é que nem a adolescência, né? Então, eu estou na fase da infância, né? Então, aqui, se eu imaginar que eu tenho uma infância aqui, né?
Na hora que eu entro na adolescência, eu libero muito hormônio. Então, meus níveis de hormônio ficam aqui. Então, eu mudei a minha fisiologia. Antes, minha fisiologia tinha esse nível, agora tem esse. Quando chega na menopausa, isso aqui cai, né? Eu venho agora ter um outro nível de hormônios. Então, eu vou mudar drástica. Tem mudanças drásticas, né, no corpo, né, da mulher, aonde tinha, né, secreção, hoje não vai ter mais, ou secreção está diminuída. Muda drasticamente. E no primeiro momento, né, que é essa fase aqui da mudança, porque essa mudança não é brusca de uma hora para outra, né? Ela vai acontecendo e tem as oscilações até que cai e fica. Então, essa fase aqui é o que nós vamos chamar de menopausa, né? Então, tem aqui a fase normal, né, a fase do adulto, né, reprodutora, a menopausa e depois o pós-menopausa, que estaria essa fase aí. Então, essa fase aqui de adaptação é uma fase que altera muito. Então, veja o que ocorre aqui. Aqui tem uma desregulação do sistema de temperatura brusca, né? Por que tem esse desregulação? A gente não sabe claramente o que acontece, mas a gente tem algumas suposições. Primeiro, é porque como eu tenho uma diminuição grande de hormônios termogênicos, que são os estrogênios. Os estrogênios, eles produzem, né, aumento de temperatura. Mas aí você tem uma quebra e fica irregular. Durante a noite, quando a gente vai olhar a temperatura durante a noite, ela cai muito. Mas o que ocorre na mulher, né, durante a menopausa é que a temperatura cai, mas ela dá picos de uma hora para outra. Então, a minha companheira comentava assim, que o que acontecia? Durante a noite ela acordava, sem sentir nada, acordava de uma hora para outra, e de uma hora para outra vinha lá aquela onda de calor, sentia calor, né, aquele calorzão, e depois desaparecia, ela voltava a dormir. Então, o que ocorre? Isso aqui provocava, né, um despertar, uma alteração no sono. Essa alteração do sono, é claro, ele ia ter consequência lá, né, no dia anterior, com sonolência diurna, certo? Então, aí é uma coisa que, por exemplo, né, você precisa ter uma regulação do ritmo, porque você pode quebrar, né, a ritmicidade durante essa fase da menopausa. Professor, a internet da Natália caiu, mas eu vou seguir fazendo as perguntas aqui para ela. Tem uma pergunta da Laís sobre se pode ocorrer a produção elevada de melatonina mesmo em períodos que o paciente está exposto à luz. Não, se ele tiver luz, a não ser que ele esteja, né, com, né, os olhos, né, seja cego. Mas senão você não consegue produzir melatonina. Ou, a não ser que ele tenha um problema no circuito, né? Tem um tumor no hipotálamo, no núcleo supraquiasmático, ou tem um tumor na pineal que faça a hiperprodução. Mas, normalmente, se tiver luz, eu inibo a melatonina. É assim, é tudo ou nada. Pronto, a Bianca, ela comentou da mãe dela que é dependente, né? E ela dorme mais do que o efeito. Ela já não dorme mais sem o efeito do remédio. Faz mais que 1 ano e ela tá falando aqui, se ela parar de tomar o remédio, não dorme. Exatamente. Eu acho que ela então, vai saber se tem alguma solução. Isso é o típico de um caso que é preciso fazer uma avaliação para, provavelmente, ela teria um benefício, né, do uso da melatonina para desmamar, né, do benzodiazepina. Acho que é só. Vamos lá. Então, a gente tem, aqui eu tenho na sociedade hoje, né? Então, na verdade, a luz, né, que eu chamo a luz além do Sol, né? Então a gente tem a principal luz que a gente tem no planeta é o Sol. A luz, ela acompanha a gente por muito tempo, inclusive à noite. Eu não sou daqueles que dizem, é só a luz elétrica, foi Edison que é culpa de tudo. Não, a questão é que a luz, né, ela já começa a invadir a nossa noite pré-histórica, na nossa pré-história. Por quê? Por causa das fogueiras. Quando nós dominamos o fogo, a gente levou o fogo para próximo onde os nossos grupos sociais, os nossos antepassados, né, utilizavam. Então, algumas pessoas já estavam expostas à luz artificial produzida pelas fogueiras. A diferença é que a luz produzida pela fogueira, ela tem um espectro muito mais vermelho. Então, a luz da fogueira, né, é produzida por causa do calor,
ela não tem tanta inibição na melatonina, ok? Então, ela já tinha luz à noite, né, com as fogueiras, mas não tem tanto. Depois veio as luzes da lamparina, né, depois a gás, tá, até chegar a luz elétrica, a luz do filamento, né, a luz de Edison, que era uma luz branca, e tinha todo o espectro, essa realmente inibe a melatonina, até a gente chegar à luz agora nova, que são luzes que estão muito mais no espectro, né, azul, e que inibe mais ainda a melatonina, né? Então, essa iluminação, né, aqui dos computadores, né, a iluminação dos tablets, dos telefones celulares, essa luz, eles têm muito, né, luz nesse comprimento, que é exatamente o comprimento de onda que vai, né, ativar as células ganglionares que contém melanopsina. Então, se projeta para o núcleo supraclasmático e vai pelo sistema simpático e inibe a produção, né, de melatonina. E aí, olha, veja, ele vai ter uma aula específica sobre o trabalho, né, em turno, mas veja que hoje nós temos uma sociedade que é 24 horas, em que em algum momento, né, algumas pessoas, né, vão trabalhar durante o dia, mas outros vão trabalhar à noite, né, e trabalhar à noite significa, eu vou quebrar a minha melatonina, né? A gente tem vários sistemas, esses aqui é um aplicativo para celular, que é o Twin Light, que ele deixa o celular, ele faz uma filtragem, né, fazendo com que o celular fique mais avermelhado, ou seja, tenha menos azul. Fica feio, né? Essa imagem aqui a gente vê exatamente aqui como é que ele é, não dá para a gente ler. Eu, que já tenho assim, uma dificuldade de percepção da imagem, né, por causa meu cristalino já não é tão transparente, eu tenho mais dificuldade, né? Aqui a gente pode usar, por exemplo, em algumas coisas, né, em livros, tais, etc. E como o Mário já falou, né, então a melatonina ela tem uma diferença ao longo dos anos, né, então você tem uma diminuição de melatonina aqui na fase, né, na fase adulta, né, no idoso tem baixa produção, alguns idosos, inclusive, têm calcificação da pineal e tem ausência de produção de melatonina, e veja que a gente produz mais melatonina aqui nesta fase, olha, que fase interessante, é a fase do desenvolvimento. Uma coisa que a gente vê claramente, que a melatonina ela está muito próxima, né, do nosso sono. Então, quanto mais melatonina eu tenho, mais sono eu tenho. Então, existe uma relação de fase entre ter muita melatonina, muito desenvolvimento, muita atividade cerebral e, inclusive, muito sono. Então, a melatonina, né, atuando nos receptores diversos, ela pode ter vários efeitos, né? Ela modula, né, os circuitos relacionados à dor, então ela diminui, né, a sensibilidade, né, à dor, né, então ela reduz a dor. Então, assim, a gente tem, inclusive, uma menor, né, sensação de dor à noite do que durante, né, o dia. Isso é muito claro, né, porque, olha, durante a noite eu não estou enfrentando nenhum desafio. Então, eu não preciso estar com o meu sistema de sensibilidade para dor altamente sensível, eu posso reduzir a atividade dele. Durante o dia, não. Ela tem um efeito antidepressivo. Esse efeito antidepressivo é principalmente um efeito, né, de ação, né, regularização do ritmo. Ela ajuda, né, tem um efeito anticonvulsivante, mas aí é um efeito também com regularização do ritmo. A desordem circadiana, nós vamos ter uma aula, a melatonina é muito usada aqui. Na jet lag, ela tem uma ação antioxidante, então esse aqui é o efeito principalmente que ela vai ajudar nos processos inflamatórios. Então, quando eu tenho uma alteração de melatonina, né, eu aumento, né, os processos inflamatórios, e uma ação antineoplásica. Essa ação antineoplásica, ela provavelmente ela tem duas possibilidades, uma ação direta, né, porque, veja, quando a melatonina ela age nos receptores MP1, né, no MP1, a gente percebe que eles agem, né, lá e diminui a MP ciclo e vai diminuir, por exemplo, ele faz uma diminuição, né, do CREB. O CREB, que é uma proteína, né, que se liga e que vai para o núcleo celular, e isso está relacionado, por exemplo, à ativação do genoma. Então, se a melatonina inibe isso, é claro que eu vou ter uma ação, né, indiretamente antineoplásica. E também neuroprotetora, né? Neuroprotetora, a gente tem ela, né? Então, aqui eu passei, vou tirar essa animação. Então, veja, uma das coisas que a melatonina tem, né, é uma modulação no sistema,
né, do metabolismo. Então, veja, a melatonina ela age nos receptores, que é o receptor, né, que é composto pelos dois tipos, a molécula é dupla, né, o MT, que a gente chama MT1/2, então até porque as duas proteínas estão juntas. No fígado, ela vai fazer uma diminuição na produção de glicose. Aqui no pâncreas, faz uma diminuição da produção de insulina e um aumento da glicose. E aqui no tecido muscular, né, e no tecido adiposo, ela promove uma captação, né, de glicose, né, para as células adiposas, bem como as células musculares. Então, veja, isso aqui nós estamos falando que está acontecendo durante a noite. Então, durante a noite, né, o fígado deixa de produzir glicose, né, o pâncreas deixa de produzir insulina, aumenta aqui um pouco a produção de glucagon, isso modulado pela melatonina. Então, isso significa, né, que eu vou ter uma diminuição de glicose. Né? E os tecidos periféricos aqui, no caso, né, o tecido adiposo e o tecido muscular, ele captam a glicose. Significa que a glicose que está disposta na circulação sanguínea, ele diminui. Então, se eu não tiver melatonina, a inibição da melatonina eu não vou ter essa inibição, então vou aumentar a glicose, né? Aqui eu não vou ter essa recaptação, eu vou aumentar a glicose plasmática. Então, um indivíduo que é diabético, que tem inibição da melatonina, tem uma piora, né? Então, por isso que a gente tem que olhar muito claramente, com muito cuidado, com o paciente diabético, como é que está o ritmo dele, né, porque ele precisa, né, ter muito cuidado. E aí a gente já imagina, né, aí o indivíduo que é cego, né, e diabético, ele precisa ter mais cuidado ainda. E aí, assim, ó, aqui, este gráfico é só para sugerir para você o seguinte: primeiro tem, né, esse número especial aqui da Frontier Endocrinology, tá? Vocês podem, foi lançado recentemente, né, vocês podem dar uma olhada, é o volume 10, né? Aqui pelo DOC vocês encontram esse número especificamente aqui, que é sobre, né, o papel da melatonina, que no caso em doença neurodegenerativa, o quanto que a melatonina ela pode ser neuroprotetor. E aqui é um dado sugerindo assim, como é que a melatonina pode ajudar, né, neuroproteção nos pacientes com Alzheimer e com pacientes com doença de Parkinson. São duas doenças, né, neurodegenerativas. Então, se eu mantiver, que a gente sabe claramente, né, que, né, a melatonina, né, ela ajuda, né, aquilo que hoje, a gente pode dizer até assim, que está na moda, a função mitocondrial. A gente sabe que a disfunção mitocondrial em neurônio promove várias, né, lesões, né, neuronal. E a melatonina, a gente sabe que ela age, né, ela ajuda essa manutenção dessa função mitocondrial. Um efeito, claro que de uma forma como um efeito cronobiótico. O que significa? A regularidade do ciclo sono e vigília. Se eu regularizo o ciclo sono e vigília, né, eu vou, né, melhorar ou vou diminuir, né, essa agressão que está acontecendo nessa neurodegeneração, no Alzheimer ou na doença de Parkinson. Uma ação antioxidante, né, também é importante. Uma ação, né, antifibrilogênica, que também a melatonina é importante, então isso vai melhorar, né, vai diminuir, né, a formação de fibrila, né, neuronal, que isso, por exemplo, está relacionado com a morte neuronal na doença de Parkinson e tanto no Alzheimer. A doença sazonal, a melatonina na doença sazonal, é importante a gente, né, ver isso, né, porque, na verdade, ou seja, o que é a doença sazonal? A depressão que ocorre no inverno. Então, o que ocorre? Eu tenho uma menor, então no inverno eu tenho menos luz. Eu tenho menos luz, eu vou ter muita produção de melatonina. Mas então quer dizer que muita produção de melatonina vai dar depressão? Não. O problema é que essa muita produção de melatonina e essa baixa ausência de luz, ela vai provocar o seguinte, ela vai provocar uma desincronização, né? Então, o nosso ritmo circadiano, ele pode entrar em livre curso ou ele ficar muito irregular. Essa irregularidade do ritmo em livre curso gera, né, a depressão. Essa depressão sazonal, a primeira vez que ela foi descrita, foi como uma depressão que ela era, né, difícil de tratamento, porque a gente usava antidepressivo e não resolvia, certo? E depois a gente foi ver
que ela tem a ver com alteração rítmica, e que o tratamento é luz, porque você ajusta o ritmo e ajusta, inclusive, o ritmo de melatonina e diminui, por exemplo, a secreção de melatonina. Então, aqui é o que eu já comentei, é um subtipo de depressão. Tá? O tratamento, né, que aqui é a luz intensa, tá? Então, esse aqui é uma luz intensa que o indivíduo fica e ele fica inibindo, principalmente uma luz, né, que é intensa, mas que a temperatura é baixa e vai, né, inibir a melatonina e ajustar o ritmo. A melatonina também pode ser usada na jet lag, né? A jet lag é quando eu tenho um voo transmeridiano. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui interessantes. O primeiro exemplo, esse aqui é de uma pessoa, né, uma jovem, né, uma ex-aluna minha, que ela viajou daqui do Brasil e foi lá para o outro lado do mundo, né, lá para Nova Zelândia. Então, veja, o voo dela deu quase 12 horas. Então, veja, isso aqui era o horário, né, de manhãzinha meia-noite aqui no Brasil, certo? Então, ela ia dormir um pouco depois de meia-noite. Aqui ela fez a viagem, né? Então, a viagem está aqui, então a viagem aqui é uma confusão danada. E aqui é quando ela chegou na Nova Zelândia, que é meia-noite de Nova Zelândia. Então, ela continuou, ajustou facilmente, trouxe o sono para cá. Por quê? Ela ajustou porque ela é uma pessoa jovem, certo? Então, um fator que ajusta, né, é muito fácil, é a pessoa ser jovem, né? E segundo, porque ela estava lá, ela saiu daqui, né, saiu lá de São Paulo, na verdade, para ir para Nova Zelândia. Ela saiu aqui no inverno e chegou lá, Nova Zelândia, no verão. Então, lá ela foi submetida a muita luz natural. E ela também foi para se divertir, né? E aqui, o que ela fazia? Durante ela passava o dia na praia, aquelas praias maravilhosas que tem lá, né? E à noite ainda ia passear com os amigos, tal. Então, ela se ajustou facilmente. Mas, nesse outro caso aqui, é um caso que a gente usou e tratou, né, usando melatonina. Então, isso aqui, por exemplo, um sujeito, aqui no caso, um sujeito aqui de Natal, né, que ele, né, tem negócio, né, ele importa e tem negócio com a Noruega. Então, ele ia para a Noruega, né, então ele tem uma diferença, né, de aproximadamente, se eu não me engano, era 7 horas, então saindo de Natal, né, aqui até a Noruega, né, e ele queria chegar lá, e ele disse que a primeira vez que ele foi, ele passou muito mal, e ele acha que não fechou nenhum negócio, não deu nada certo por causa do mal-estar que ele teve da jet lag. Então, o que a gente fez? Aqui, olha, aqui é o dia da viagem, então a gente começou a usar a melatonina aqui mais ou menos 2 horas antes do sono, no primeiro dia. Né? Tá aqui, nos 5 dias antes de ele viajar, ele tomou melatonina, 20 horas, no 4º dia, às 19, no 3º dia, às 18, no 2º dia, às 17, e um dia a 16. Então, cada dia eu promovia, né, um avanço de fase dele com melatonina exógena, desculpa. Né? Então, eu dava melatonina para ele de 5 miligramas, para ele se ajustar. E aqui, quando ele chegou aqui, ele começou a usar a melatonina aqui nesse horário, né? Aqui não fica muito claro, mas mais ou menos aqui, que os 5 dias ele usou, e depois ele parou de usar. O relato dele, é claro, veja que ele se adapta rapidamente aqui, né? E aí, então, quando ele volta para Natal, ele se adapta muito mais fácil, né? Na volta para Natal, porque é claro que está fazendo um voo no outro sentido. Entre livre curso, se adapta rapidamente. E ele conseguiu fazer negócio, deu muito bem, não sentiu mal, pôde se alimentar bastante, que na viagem anterior ele tinha passado. Então, você usa a melatonina para tratar, evitar, né, o jet lag. A outra coisa que a melatonina, né, e câncer, né, uma das mais utilizadas, né, está relacionado, por exemplo, com um câncer de mama, com processos inflamatórios, né, sabe que boa parte, né, quando você tem uma irregularidade do ritmo e uma alteração da secreção de melatonina, você desenvolve mais facilmente processos inflamatórios no mamário, né, e pode, inclusive, né, desencadear tumores. E o uso de melatonina ajuda, né, claro, com todas as outras medidas em conjunta, né, ajuda, né, a reduzir, né, a gravidade, né, e a incidência, né, de câncer. Então, na verdade, quando a gente olha as diversas espécies, a melatonina, inclusive, ela não é só dos animais, ela também está presente nas plantas. Tem várias ações nas plantas, como circadiana, em relação à imunidade, o crescimento. Nas espécies, aqui as espécies gerais, olha, tanto na ação em imunidade, como ação no sistema circadiano,
no sono, né, e como anticâncer. Então, a melatonina é importante. E, é claro, o importante é ter um bom ritmo de melatonina. Então, veja, para essa fase agora que nós estamos, né, da pandemia, é importante que a gente tenha um bom ritmo de melatonina para garantir a nossa imunidade, para garantir o nosso ritmo e dormirmos bem, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico à disposição para perguntas, né, sugerindo que nós estamos colocando as nossas aulas lá no canal, né, que Natália, né, e o restante do pessoal está montando lá do laboratório, lá no YouTube, né, que é o LNRB, o FRN, então a gente está deixando as aulas lá para vocês, né, e a gente, para vocês poderem reassistir as aulas, verem com calma, tirar dúvidas e tal, vocês podem ver as aulas,